Então vamos lá de novo. Nós vamos fazer a nossa live sessão da tarde. Pelo jeito não deu muito certo o que eu tinha proposto, então eu vou continuar respondendo as perguntas, por favor, gente. Vou tentar, hein? Vou ver. Deixa eu só escrever aqui de novo. Fala comigo. Então eu vou pedir para fazer o seguinte. Quando eu for, eu vou tentar chamar as pessoas aqui e, por favor, na hora que fizer a pergunta e sai um pouquinho. Eu vou só dar uma ajustada aqui em algumas perguntas e aí eu chamo vocês, tá? Bebetica.oliveira, oi, doutor Moisés, eu acho que minha filha tem autismo. Isso é importante fazer um diagnóstico, fale com o pediatra para entender o porquê de você achar isso. Existe um método de avaliação, de pesquisa, depois existe uma solicitação, às vezes, de um acompanhamento com especialista, um neuropediatra, uma psicóloga para isso. Lulis Baldrati, doutor, na hora do banho do recém-nascido, tem que tomar muito cuidado para não entrar água no ouvido? Sempre é aconselhável, né? Porque o que entrou no ouvido não sai. Então é importante a gente avaliar e tentar evitar isso. Tayane Lobato, doutor Moisés, oi doutor, bebê de 7 meses ainda precisa mamar de madrugada? São gêmeas me sugando, amamentei exclusivo 6 meses. Olha, precisar não precisa, mas às vezes elas fazem sim. Tem criança, cada criança tem seu ritmo. É importante conversar com o pediatra para ele te dar alguma dica a respeito, tá? Eu vou colocar aqui Vamos lá. Vou tentar adicionar a Joyce. Você entrando aqui, não sei se eu vou conseguir colocar você aqui. Se eu conseguir, você faz a pergunta e depois que fizer a pergunta eu vou pedir para sair para a gente poder fazer a resposta, mas vamos ver se a gente consegue conversar por aqui. Enquanto isso, Alessandra Alves 2, meu bebê de 10 meses está birrento, chorão e temperamental. Será que ele já entende? Com certeza não. Ele não é birrento, ele não é temperamental, ele chora. Ele chora porque ele está tentando se comunicar com alguma coisa que ele está sentindo. Essa é uma época, por exemplo, da crise da separação, angústia da separação. É onde o bebê fica mais ansioso, ele começa a identificar que você não é ele não é você, e a partir daí você tem uma dificuldade maior que ele consiga ficar sozinho longe de você. Porque para você, olha, Joyce não deu certo, deixa eu ver se eu coloco mais alguém aqui, não sei por que não deu certo, vamos tentar aqui. Doutor, o desmame de minha filha de 18 meses e ela não aceitou nenhum leite, não sei o que faço, já tentei várias formas de leite. Oi, quem tá aí? Só um minutinho que eu vou responder aqui, tá? Já tentei, depois eu respondo aqui, vai. Quem que é? Fala Oi, comigo. doutor Moisés. Oi, doutor Oi. Moisés. Meu nome é Márcia. Opa, diga, Márcia, tudo bem? O Boa senhor, tarde. tudo, boa tarde. O senhor foi médico da minha filha, que hoje está com 21 anos. Foi Ah, não, médico deve do ter meu sido menino. meu avô. Meu avô, eu não sei se eu era médico nessa época. Oi, O senhor foi médico, o diga. senhor cuidou dela e cuidou do meu menino. Até que idade a criança tem para falar? Que a minha neném tem 3 anos e ainda não fala. Olha, o que a gente faz é observação do acompanhamento. Normalmente, até 2 anos, a criança já pode começar a falar algumas palavras. Se depois disso você tem essa questão com 3 anos e ela ainda não fala, existem algumas questões. Primeiro, saber o quanto ela escuta. E já seria um momento interessante de fazer alguma avaliação com otorrino, com fono, com neuro, dependendo de cada caso. Ah, sim. Tá? E aí, depois, voltar para o pediatra e fazer o acompanhamento em conjunto. Tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Obrigado pela participação. Vou pedir só para você sair para a gente colocar mais gente aqui conversando. Obrigado. Ok, Gostei, viu? Olha, obrigada. ficou bom. E obrigado pela lembrança e por você estar por aí. Obrigada, foi o melhor médico que teve na infância da minha filha. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Tchau.
Tchau. Vamos Tchau. lá, eu vou. Tchau, tchau. Opa, bacana. Olha, deu certo, tá? Eu vou falar aqui mais um pouquinho e depois eu chamo mais alguém. Doutor, desmamei minha filha de 18 meses e ela não aceitou nenhum leite, não sei o que faço, já tentei várias formas, com fruta e nada ela aceita. Olha, pode usar derivados, né? Queijo, iogurte, requeijão, e pode ter a colocação de conversar eventualmente com um nutricionista para poder ter essa orientação. Priscila Ang 10, doutor, essa é uma amamentação exclusiva até os 4 meses, depois de 2 semanas, estou dando forma uma vez ao dia para poder me ajudar. Ela está amamentando tempos curtos. Posso continuar? Olha, criança a partir de uma certa idade, 3, 4 meses, ela começa a mamar 80% das necessidades dela nos primeiros 5, 10 minutos. Então, se está crescendo bem, ganhando peso bem, não adoece, está fazendo um intervalo bom, não haveria necessidade da fórmula. Precisa saber que tipo de ajuda que é essa que você está querendo para poder entender melhor se vale a pena. O ideal é sempre manter aleitamento materno exclusivo se você tiver essa condição. Thaís Caldeira, doutor, minha bebê tem 8 meses, quer mamar a noite toda, não dorme nada e fica muito agitado. O que posso fazer? Não quero introduzir mamadeira. Olha só, precisa entender muito bem o que quer dizer mama a noite toda. Tá? Então, é de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, mama um peito, mama os dois. É preciso entender melhor essa dinâmica para que possa ajudar você da melhor forma. Conversar com o pediatra é sempre uma opção interessante e nessa altura, a criança já deve estar comendo fruta, almoçando, jantando, e pode não haver realmente a necessidade da introdução da mamadeira. Vou colocar aqui... Vou tentar de novo, tá? Vamos ver se dá certo aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando mais um pouquinho. Vou respondendo outras perguntas. Carneiro, Poliana... tosse seca no período da manhã, bebê de 11 meses, sem mais nenhum sintoma. Precisa ser avaliada? Se essa tosse está frequente, dura muito tempo, interfere na alimentação, no sono, é melhor sim avaliar. Se não tiver essa característica, precisaria entender melhor o que acontece. Às vezes, uma noite com um quarto muito seco, sem muita hidratação, pode, de repente, colocar um umidificador pode ajudar essa criança a não acordar mais à noite. Como nós estamos numa nova live, Bricilanga, aleitamento consigo manter exclusivo, mas teve um ganho de peso menor. Depende, ele não precisa ganhar um peso determinado, depende da idade. Se ganhou peso e se cresceu, não tem uma regra, cada um, o importante é seguir a sua evolução. E conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando menos peso e menos comprimento. Dicas para começar o desmame. Puxa vida, depende. Primeira dica é vocês dois quererem, você e o bebê. No meu site, drmoisés.com.br, tem uma parte de aleitamento materno, as 4 últimas abas falam a respeito de desmame. A gente recomenda sempre o desmame natural. Dá uma lida, lá tem algumas indicações interessantes para ver se é o momento do desmame agora. O que eu falei aqui, olha, o pessoal entrou depois, vou só repor, né, a informação, e essa sessão da tarde chama Fala Comigo. Isso quer dizer o seguinte, você pede para falar comigo, eu recebo você, você faz a pergunta aqui ao vivo, falando comigo, e aí depois eu peço você se retira e a gente segue nas perguntas, tá? Então quem quiser é só pedir e solicitar que a gente conversa ao vivo aqui. Bebê 7 meses, só mama quando está sonolento, acordado ele não mama. Chora muito, se coloca no peito. É normal? Olha, precisa entender melhor o que está acontecendo. 7 meses 6 meses mais ou menos é a introdução alimentar. Talvez precise entender melhor a fase, por exemplo, da época de erupção dentária. São vários os fatores que vão influir nessa mamada. Um ambiente tranquilo, às vezes quando ele consegue ficar sonolento e cair um pouquinho no sono, pode eventualmente acontecer de ter uma diminuição mesmo nessa aceitação normal do leite. Bebê de 1 mês, mamando agitado, chora, regurgita enquanto mama, ganhando peso bem, acredito que sejam gases. Como aliviar? Isso se torna mamar muito cansativo para mim.
A Lei Schmitz, olha só, o que acontece nesta hora? É sempre importante que a mamada seja avaliada por algum profissional de saúde do começo ao final. Ou seja, na consulta, o pediatra tem que avaliar essa sua mamada, porque isso pode ser só uma dificuldade de posicionamento, de pega, algum problema de freio de língua, alguma questão de adaptação da mamada. E aí não tem muita relação necessariamente com os gases. Os gases são a consequência de uma mamada com uma técnica não tão adequada. Aí vale a pena pensar em refazer, em modificar alguma coisa, por isso é importante que a mamada seja observada por um profissional que esteja habilitado a acertar isso. Ah, mas ganha peso muito bem. Verdade, sabe por quê? No início, pela mamada, o bebê encosta a língua no mamilo, manda uma mensagem para o cérebro da mãe que fala assim, produz prolactina. Aí a prolactina é produzida e fala assim, produz leite. Aí produz leite nos dois seios. Aí logo depois libera um outro hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio que contrai as glândulas mamárias e ejeta o leite. Isso acontece só do bebê encostar a língua na mama. Isso quer dizer que no início você amamenta seu bebê. Depois de um determinado tempo, o bebê precisa ter uma adaptação e começar a aprender a sugar mais adequadamente. Se ele não sugar direito, não tiver com a pega, com a posição, a produção de leite diminui e o bebê acaba tendo mais dificuldade para mamar. Então é assim, por volta dos 2 meses, até os 2 meses você amamenta o bebê. Dos 2 meses para frente é o bebê que mama. Os dois são amamentação, lógico, é só para entender que um processo não requer um sugar às vezes, né? Às vezes você está pensando nele e começa a pingar o leite. Isso é a ação da ocitocina, tá? Franciele Chaves, doutor, meu filho está com 6 meses, pesando 10 quilos, então só peito. Agora que começou a papinha. Existe sobrepeso? De leite materno, não. No leite materno, ele mama o quanto ele precisa, e aos poucos, quando você for introduzir a comida, cai bastante a velocidade de ganho de peso e de estatura. Só para você ter uma ideia. O bebê nasce por volta de 3 quilos, chega no final do ano com 9 quilos. Ele triplica de peso, ganha 6 quilos. 4,5 quilos é durante os primeiros 6 meses. 1,5 quilo depois do segundo de 6 meses a 1 ano. Ele nasce com 50 centímetros, em média, chega no final do ano com 75 centímetros. Ganha 25 centímetros. Em média, 18 centímetros, 17 centímetros no primeiro semestre e 8 no segundo. Ou seja, quando você introduz comida, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele passa a ganhar 1/3 do peso e metade da estatura. Ou seja, não é introduzir comida que vai fazer ele engordar, ao contrário. O leite materno é o alimento exclusivo nos primeiros 6 meses e ele passa a ser o alimento principal ainda entre 6 meses e 1 ano. Só depois de 1 ano é que o teu leite passa a ser a alimentação complementar. Oi, Marilei, tudo bem? Você está aí? Rafaela, bebê já nasce com sinusite? Porque a minha bebê talvez herdou do pai. Não. Sinusite é uma infecção de seios da face. Seios da face se formam. Esse seio maxilar aqui aos 4 anos e aquele daqui que dá aquela dor de cabeça quando a gente abaixa a cabeça e dói com 7 anos. Então, nenhuma criança, nem até 2 ou 3 anos tem sinusite. Cuidado com esse diagnóstico, tá? Mãe da Ana Vitória. Doutor, minha bebê tem 8 meses, só mama no peito. Volto a trabalhar, plantão 24 horas, depois folgo 3 dias. Não quero que ela desmame. O que eu faço? Uma das possibilidades é você retirar o seu leite e deixar para alguém dar esse leite. Com 8 meses já come. Então, fruta, almoço, jantar, dá o almoço com a fruta de sobremesa, o jantar com a fruta de sobremesa, enfim. Nessa situação, nesse período, você tenta retirar o seu leite. Se você não conseguir retirar o seu leite, é necessário conversar com o pediatra para ver se tem alguma outra possibilidade. Em consulta, você fala com ele, tá? É difícil. Muito bom, muito bom. Fabiola Silva, 4824. Meu bebê tem 6 meses, é para dar almoço e jantar todos os dias?
Com 6 meses, a gente começa a introdução alimentar. Vai com calma, não tem pressa, não precisa dar todo aquele sopão que tem 32 verduras e 42 legumes, não é isso que vai fazer a criança engordar, a gente falou acima. É importante começar com calma, a introdução alimentar é para ser feita com orientação, avaliando cada criança, mas a partir do 6º mês o que a gente introduz é a fruta, 6 meses e meio mais ou menos o almoço e 7 meses o jantar. 0 antes disso. Barbie Paixão, meu bebê tem 1 ano e 2 meses, tem muita dificuldade para comer, não consegue pegar peso. Hoje ele tem 7 quilos, 360. Quando acontece uma situação assim, precisa ver um monte de avaliações. Precisa ver se tem algum quadro de anemia, verme, alguma infecção, se tem uma dificuldade na mastigação, se tem alguma dificuldade de respiração. Então é importante fazer essa avaliação primeiro com o pediatra e o pediatra passar eventualmente para nutricionista para fazer o acompanhamento conjunto, com fono para fazer o acompanhamento conjunto às vezes. É sempre importante ter esse apoio. Amanda Jean, boa tarde, meu bebê vai fazer 1 mês, gostaria de saber como faço para dar as vacinas nessa crise do coronavírus. Estamos com medo de sair de casa. Qual é a mais importante, com quantos meses? Olha só, na prática, a próxima vacina é com 2 meses. Então temos mais 1 mês pela frente. Isso porque deve ter tomado o BCG e hepatite B já na maternidade. Aguardo 1 mês. É importante vacinar sim, daqui a 1 mês já estaremos com uma situação melhor em termos das clínicas, as vacinas, tanto as UBSs quanto as clínicas particulares. Se for fazer a vacina, veja onde você vai fazer, entre em contato, pergunta como está sendo a dinâmica, como está sendo a rotina, e quando for fazer a vacina, vai até lá e volta. As próprias clínicas e as UBSs estão preparando as condições para receber as crianças sem risco. Ó, gente, quem quiser falar comigo é só pedir, tá? Pede aí embaixo, olha, quero participar ao vivo e a gente vê. Exame de substâncias redutoras indica intolerância à lactose? O exame é um exame complementar. A gente tem uma clínica inicialmente, tem a suspeita clínica e é um dos exames que podem ser utilizados nessa situação para diagnóstico ou suspeita, pelo menos. Nicole Coelho 4, meu bebê tem 10 meses e engasga com facilidade. Pode passar na peneira a sopinha? Não. Assim, a recomendação é não usar, não bater no liquidificador, não bater no mixer, não passar na peneira. Amassar, machucar, dos 6 a 8 meses nessa forma de papa e de 8 meses em diante, aumentando a consistência da comida até que com 1 ano de idade a criança coma a comida da casa, desde que a comida da casa seja saudável. Pizza no almoço e pastel no jantar não é uma boa comida da casa, então isso não vale. Se está engasgando com facilidade, pode estar com algum problema na deglutição. Isso pode ter várias causas. Converse com o seu pediatra, existem profissionais que podem ser consultados nesse momento, às vezes odontopediatra, às vezes fono, para ver a questão da técnica da deglutição. Gustavo Iocomiso, estamos seguindo a recomendação de alimentação com BLW misto, pedaço mais amassado, está comendo bem pra caramba, mas põe uns pedaços muito grandes na boca. Estou praticamente parando o BLW. Olha, é uma opção, pôr o pedaço grande na boca não tem problema. Independente de qualquer coisa, é importante que, primeiro, quem dá o pedaço pode ser você. Ah, mas ele pega sozinho na mão e pega um pedaço grande. Corta em pedaço menor. O BLW é uma opção de introdução alimentar, não é a única, não é talvez a mais recomendável, mas é importante que a criança tenha contato com o alimento. E isso é legal para conhecer cada alimento. Andressa de Borges, bebê 50 dias, para mamar só 15 minutos nas 2 últimas semanas. Antes mamava 49. Depende. Está crescendo? Está se desenvolvendo bem? Faz um intervalo mantido de mamada, está indo bem, de repente aumentou muito a produção do leite, a mamada está mais eficaz, isso faz com que essa mamada dure esse tempo e a criança fique saciada e se desenvolva bem.
É importante avaliar todos esses fatores juntos na mamada. A criança está tranquila, dorme legal, faz cocô, principalmente faz xixi bastante, e isso mostra que a alimentação está sendo suficiente e adequada. Daiane Moura, meu leite está secando, ele faz 10 vezes amanhã, tem como o leite voltar? Livre demanda, é importante, uma boa alimentação, uma boa hidratação. É importante entender se existe alguma outra coisa dentro dessa dinâmica que possa justificar essa evolução. Silva Rosimari, minha bebê tem 4 meses, desde que nasceu tem um barulho como um ronco, falou que era normal, muito leite que ela estava mamando, que era para dar menos. O que o senhor me diz? Para dar mais. Quem decide quem vai mamar, o quanto vai mamar, se nós estamos falando em termos de aleitamento materno, quem decide quanto que vai mamar é o bebê. Ele mama um peito, 2 peitos, é ela que vai definir qual que é a necessidade dela. Esse barulho incomoda, atrapalha a mamada, atrapalha o sono, atrapalha a alimentação, tudo bem. Se ele só incomoda vocês, nada demais, não tem necessidade de se preocupar. Acho que vale a pena dar a mamada o quanto a criança pedir e quiser. Oba, tem mais gente aqui, vamos ver. Visualizar. Vamos tentar aqui, ó. Tentando, tô aguardando aqui. Monica Dami, né? Oi, olha lá, vamos entrando. Olá! Tudo bem? Oi? Saiu. Tá bom. Tatiana e Fabiola. Peraí, volta. Cadê? Nossa, tem bastante pergunta aqui que eu preciso ver aqui. Olá! Nossa, pulou muita gente aqui. Ixi, gente, vocês fizeram pergunta besta. Alex Schmidt, doutor pediatra avaliou num desses testículos do meu bebê tem um pouco de líquido. Isso é normal? Isso se chama hidrocele. Você tem o testículo e você tem uma camadinha que recobre o testículo. E às vezes acumula um pouquinho de líquido aqui. Isso pode ser normal ou pode estar relacionado a um quadro de hérnia. A evolução é que vai dizer. Se sumir, é normal. Se não sumir, pode ser um quadro de hérnia que precisa ser avaliado. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui da Barbie Paixão que tinha falado que a pediatra já mandou passar pelo gastro, a gastro não encontrou nada na área gástrica. Passou suplemento, não vejo vantagem, mesmo assim não conseguiu pegar peso, esse é o resultado. Tem muita rejeição para comer, volto a sugerir, converse com o fono, que é quem vai avaliar a técnica. Com afeto da Iana. Obrigado. Monica Dami, bebê de 1 ano e 5 meses que acorda a noite toda, mama leite materno, o que fazer? Bom, existe um momento onde, se isso te incomoda e você quer modificar essa situação, é importante trocar esse colo de peito à noite pelo colo de aconchego. Tentar fazer essa transição, identificar quando isso é fome, quando é a necessidade mais de colo. De repente, o acolhimento de colo pode fazer com que ela se acalme e você não tenha necessidade de amamentar. Vamos descendo mais aqui. Lore Mascarinhas, nesse caso dela, deixaria o leite para oferecer em mamadeira ou copinho? De preferência no copinho, se possível, não a mamadeira. Aninha 831, meu bebê tem 1 ano e está mamando muito, come muito bem todas as refeições, porque essa regressão que eu faço? Precisa entender o que quer dizer mamando muito, o que é regressão. Se ele come muito bem todas as refeições, não teria necessidade de mamar por questão nutricional. A questão é entender melhor o que é que está acontecendo nele com 1 ano. Se de repente você não está grávida, às vezes eles são os primeiros a descobrirem isso. Se houve alguma mudança que faz com que ele tenha uma necessidade maior de estar perto de você e ela percebe isso, e o bebê percebe isso e tenta te comunicar dessa forma. O bebê já maior ainda pode ter confusão de bicos, depende o quanto maior.
quanto maior, menor essa chance. Mas sempre existe o risco, por isso a gente precisa entender melhor, e principalmente se avaliar as características anatômicas. Se na característica anatômica está tudo em ordem, provavelmente a chance é pequena. Rafaela, minha bebê está com meses que nasceu, tem uma secreção que não, em algum momento volta aí eu falo. Vamos lá. A Silo Josiane, minha bebê fez 6 meses, devido à pandemia não tive como levar ao pediatra, estou vendo seus vídeos para saber como introduzir a alimentação. Chegou a comer uma banana toda, tem quantidade certa? Tem, o quanto ela aguenta. Né? Introduz a comida, é importante avaliar, conversar pelo menos com o pediatra. Essa consulta de 6 meses é uma coisa interessante. A Anvisa, o Ministério da Saúde liberaram a consulta online. E essa consulta de 6 meses, ela pode ser feita online. Você não vai ter necessariamente, é a telemedicina, né? Você não vai ter necessariamente um exame de peso, estatura, mas a orientação da introdução alimentar é muito legal que seja feita conversando para conhecer a criança. E aí se tira, lógico, se faz uma consulta praticamente a mesma. As consultas que eu tenho feito online, por sinal, estão demorando mais, estão durando mais do que as que eu faço no consultório. Isso é legal, a gente consegue conversar mais, né? Então, é importante, seria legal se conseguisse fazer essa consulta até por vídeo. Cristiane Mafra, boa tarde. É muito ruim uma criança não comer nenhum tipo de fruta? Olha, o ideal é que a criança coma fruta. A fruta é um alimento importante. Até 1 ano de idade a gente não sugere suco, não recomenda suco só depois de 1 ano. É importante a fruta, faça a oferta aos poucos, deixa a fruta espalhada pela casa. É importante que vocês, quando se alimentem, comam também as frutas para dar o exemplo. Aos poucos o paladar vai mudando. Para você ter uma ideia, tem alguns estudos que dizem que para você dizer que uma criança não gosta de determinado tipo de alimento, você precisa oferecer esse alimento para ela 17 vezes. E não é assim, hoje, amanhã, depois. E oferecendo, daqui a pouco muda, e vai oferecendo. Se ofereceu inteiro, oferece cozida. Se ofereceu cozida, oferece amassada, em pedaço, enfim. Para oferecer de formas diferentes e ver se isso ajuda. Tatiane Fabiola, boa tarde, doutor. Meu bebê faz 3 meses. Oi, boa tarde. Então, meu bebê fez 3 meses essa semana. Desde os 2 meses, em algumas fezes, apresenta pontinhos de sangue. A princípio, é alergia a leite de vaca? Provavelmente não. Pode até ser. Pode ser reação da vacina de rotavírus, que aconteceu provavelmente os 2 meses. É importante acompanhar com o pediatra, porque existem outros sinais além dos pontinhos de sangue. Tá? Vanderlei Daniela, doutora, é normal o bico do bebê ficar com o carocinho estufado? Pesquisei e fala que se trata de hérnia umbilical. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, e se isto acontece, a gente tem a possibilidade isso pode precisar de uma cirurgia, mas isso é cirurgia absolutamente estética, tá? Vamos ver se alguém está entrando aí, se eu consigo falar. Oi. Alô. Oi. Você não está aparecendo. Vamos ver se aparece aí. Se for o caso de não dar certo, tenta sair que eu te chamo de novo e a gente ajusta, tá? Para poder ver. Tô vendo. Tem alguma coisa errada, acho que estava certinho agora. Doutor, o aleitamento só consegui manter com bico de silicone, dificuldade na pega, problema continuar com o bico de silicone? O bico de silicone, este faz confusão de bico. Não é recomendação nossa para isso, tá? O ideal é não fazer. Volto a trabalhar quando meu bebê fizer 10 meses, já faz 2 lanches, fruta, almoço e janta. O pediatra orientou quando eu voltasse a trabalhar, eu daria a mamar às 7, ele lancha isso e ficou cumprido. Lore Mascarinhas, deixa eu ver onde que você está por aqui. Lancharia 10, almoçaria, lancharia e jantaria, mamaria quando eu retornasse à noite e madrugada. Mas o que eu faço se ele não quiser mamar às 7 da manhã antes de eu sair para trabalhar? A primeira coisa para fazer é oferecer e ver o que acontece. E se ele aceitar? Aí
É importante avaliar. Se não aceitar, você tira o seu leite, deixa para que alguém possa oferecer para ele de copinho quando você não estiver em casa. Raquel Correia, bebê 5 meses e meio, que dorme mamando leite materno, tem algum problema? Não, não vejo problema nenhum. Pode mamar, pode dormir, isso é comum, isso com o tempo vai ser dissociado, o que é alimentação e o que é sono. Quando o bebê fica soluçando é sinal de fome? Não, ele soluça por duas possíveis razões. Uma delas é frio, então é aquecer um pouquinho, e logo depois da mamada soluça porque estimula um nervo que estimula no cérebro da criança o centro do soluço, e aí a criança passa a soluçar. Vamos tentar de novo aqui. Não deu aqui, não com essa. Quem quiser é só pedir, tá? Meu bebê está com 2 meses, com o olho e o rosto amarelinho. Deixo ele todo dia por uns 30 minutos no sol e com 8 dias fez falta terapia. O que devo fazer? Primeiro, tirar do sol. A gente não recomenda sol direto antes dos 6 meses de idade. Tá? Então, evitar esse sol, 30 minutos é muita coisa. Olho e rosto amarelo. O rosto amarelo não chama muito atenção. O olhinho amarelo pode ser alguma coisa com icterícia. Fala de novo com o pediatra para avaliar o porquê disso e, eventualmente, pedir algum exame. Existem alguns quadros que podem prolongar essa icterícia. Torquato e o Denis, o meu filho tem 3 anos, ainda mama. Tem algum problema? Zero. Nenhum problema. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, a minha e de muitos amigos meus pediatras é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado com alimentação equilibrada até 2 anos ou mais. Ou mais, quem determina são vocês. Vocês vão determinar o momento adequado para o desmame. Isso é chamado de amamentação tardia, prolongada, se é 2 anos ou mais. Só para ter uma ideia, o ser humano foi programado para mamar até o aparecimento da segunda dentição. 5 a 6 anos. Então, antes disso, não tem problema nenhum. Rinite se encaixa na mesma situação de sinusite? Depende. Recém-nascido também não. Com o tempo, para ter alergia, ele precisa ter uma característica de evolução do sistema imunológico. E isso acontece um pouquinho mais tarde. Silva Jéssica, meu filho tem 2 anos e come pouco. Olha, uma criança de 2 anos, às vezes, come menos do que um bebê de 9 meses. Vou te contar por que isso acontece. Por volta dos 2 anos, os bebês passam a ganhar 2 quilos por ano. Isso dá menos de 200 gramas por mês. E eles passam a ganhar 5 centímetros por ano, o que dá menos de meio centímetro por mês. Se eu olhar para o brigadeiro, eu ganho meio quilo. O bebê ganha 200 gramas por mês, comendo o mês inteiro. Então, a necessidade cai mesmo. Tá? Então, isso é importante. Isso pode acontecer, o importante é que ele coma a quantidade que seja suficiente para suprir as necessidades e os desejos dele. E o pediatra vai fazer o acompanhamento e pesando, medindo, eventualmente fazendo algum exame para avaliar se está tudo certinho. Raquel Correia, bebê de 5 meses e meio com 9 quilos, está acima do peso ou está bom o peso? Depende. O que é importante não é o peso hoje, é a evolução. Por exemplo, me preocupa muito mais uma criança que ganha 1 quilo, 300 gramas, do que uma que ganha 300 gramas, 300. Para o outro lado, me preocupa muito mais uma criança que ganha 500, 700, 900, 1.200, do que uma que ganha 700. O importante é a velocidade de ganho. A partir dos 6 meses, a criança passa a comer e diminui muito o ganho de peso. O importante é entender melhor essa criança de 5 meses e meio, o que ela está mamando. Se é peito, caminho normal. Se é fórmula, precisa entender melhor, não é para engrossar, não é para adoçar, não é para misturar com nada, e leite de vaca integral só depois de 2 anos de idade. Magali de Almeida, minha bebê não pegou nenhum tipo de leite. Precisa saber quando, eu estou imaginando que seja isso depois que largou o peito, enfim. Complementa a pergunta que eu respondo melhor. Lopes 1547,
Minha bebê tem 9 meses, ela mama toda hora, mesmo depois de comer, ela quer mamar, é normal. Pode ser sim, precisa entender melhor qual é a função dessa mamada da bebê. Complementar a alimentação, de repente aumenta o que ela está comendo, a quantidade, pode ser isso suficiente mesmo. Obrigado, Gustavo. Ah, Aquarela Criações, minha bebê de 7 meses soluça quando começa a gargalhar. Isso é uma reação que às vezes acontece mesmo, né? Tefa Brown, doutor, é preciso bater nas costas do bebê para rotar? Bater não, né? O que que acontece? Quando o bebê mama, às vezes ele engole ar. Quando ele engole ar, ele precisa jogar o ar para fora. Quando você coloca ele assim e fica dando um tapinha nas costas, o ar sobe e às vezes ele prende no estômago. Uma recomendação é deitar o bebê, deitar a criança e colocar de volta. Então é assim, 5 minutinhos, deita por 2 minutos, volta mais 5 minutos. Tá? E isso acontece de o bebê arrotar tranquilamente. Amanda Fortunato, fala comigo. Pede aí para aparecer aqui que eu falo com você. Nélia Varela, meu filho tem 3 anos, não pode sorrir ou... Doutor, não entendi o sol da manhã 10 minutos antes dos 6 meses. Não pode dar? De preferência antes dos 6 meses, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é não expor a criança ao sol. Nem ao sol da manhã. O sol que faz a transformação de provitamina D em vitamina D e que melhora a icterícia é o sol das 10 às 4, pela característica do tipo de raio. Antes das 10 e depois das 4 ele não ajuda em nada. E das 10 às 4 é o sol que tem um potencial de fazer muito mal, de envelhecimento de pele, de problemas de câncer de pele, enfim. Lógico que não é uma vez de tomar o sol, mas é a continuidade. Então a recomendação, tanto é que antes dos 6 meses, a gente não recomenda protetor solar. Janete Baldicerra, sobre bebê de 3 meses assistir TV. Olha, mesma coisa, não é recomendável. Eventualmente nós estamos nesse período agora de confinamento, então o bebê acaba ficando mais com vocês estão assistindo TV. O recomendável é vocês conversarem com o bebê, cantarem com ele, estarem com ele, mas de preferência não colocar na TV. Nem TV, nem tablet, nem computador. Mas é para avó ver. Tá, para avó ver tudo bem, mas assistir TV não é recomendável. Ingrid quer participar. Então, pede a participação. Tem algum lugar aí onde vocês pedem assim, quero falar aqui, aí é só clicar lá, eu recebo a informação e eu chamo vocês para participar aqui. Lore Mascarenha, com que idade pode oferecer tapioca para o bebê e água de coco? Bom, água de coco é considerado suco, então é depois de 1 ano de idade. A tapioca, da onde você é, Lore Mascarenha? A tapioca... Não, quanto menos a gente introduzir farinhas e outras questões de excessos de carboidrato, é interessante. A tapioca depende muito da questão cultural, né? Em alguns lugares, essa tapioca é introduzida logo cedo. Até o 6º mês, de jeito nenhum. Talvez aí, depois de 1 ano, seja bem aconselhável. Pode ser sim. Oi, Nélia, boa noite. Um abraço de Portugal. Você está falando de Portugal. Obrigado, Torquato. Isa Bertier. Doutor, meu neném tem 4 meses e quando dorme assusta muito. Qualquer barulho ele pula. Isso é normal? Sim. Até o 6º mês, até o 6º mês, o fio, o nervinho do bebê é como um fiozinho de linha desencapado. Encostou, dá choque. Isso é um reflexo que se chama reflexo de Moro, ou reflexo do abraço. É aquela história que quando alguém fala alto ou bate uma porta, o bebê se assusta, vocês não estão vendo aqui, mas ele treme e abraça e chora. Esse é o reflexo completo. Esse susto costuma sumir por volta dos 6 meses. Se Gabriela Cameu, como psicóloga, também pode amamentar prolongadamente, sim, muito obrigado, porque essa é uma das dificuldades que a gente tem de falar com psicólogos. Muita gente acha que a amamentação prolongada está sendo um problema, está transferindo um problema, e a gente tem assim como tem muitos pediatras que não consideram a importância do aleitamento materno. Enfim,
TASPN, doutor, meu bebê tem 7 meses, já toma 2 lances, almoço e janta, ainda acorda 2, 3 vezes à noite. Pode ser fome? Olha, o mais provável é que isso seja normal para esse bebê. Ele tem a necessidade, o fato de ele almoçar e jantar, não dá para ele de forma nenhuma, com 7 meses, a quantidade calórica que ele precisa. Então, ele vai complementar isso sempre com leite. Bebê 6 meses, pesando 5,6 kg, é super esperto, o que fazer para engordar um pouco mais? Olha, daqui a pouco você vai estar me falando assim, criança de 6 anos pesa muito, o que faz para ela comer e engordar um pouco menos? É assim, ó, na prática, precisa entender melhor a evolução. O pediatra deve estar acompanhando, deve estar entendendo o que acontece, ver se mama, comer não adianta, o que fazer para engordar um pouco mais. É importante saber se essa não é a linha de crescimento, se o bebê nasceu de termo, se é prematuro, o peso de vocês, a estatura de vocês, o acompanhamento da evolução de cada um dos bebês, tá? Sangue é fogo, meu bebê está com 1 ano e 1 mês e estou desesperada para o desmame. Ó, o desmame vai acontecer no momento natural que for bom para vocês dois. Né? Não adianta apressar muito, acelerar muito. O importante é entender aquele momento. Né? Danúbia Martins 26. Tenho que escovar os dentes do bebê quantas vezes por dia? 7 meses já tem dentinho. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Brasileira de Odontopediatria é: nasceu o primeiro dente, é igual à primeira consulta com odontopediatra. Não serve o seu dentista, que é sensacional e também atende criança. Tem que ser o odontopediatra. Por quê? Porque ele é especialista em criança. E ele vai te dar essas orientações. E a recomendação é escovação de dente com pasta, uma pasta especial que tem 1.100 partes por milhão de flúor, com flúor. Tá? Na quantidade de 1 grãozinho de arroz cru para criança que não cospe e 1 grãozinho de ervilha cru para criança que cospe. Isso acontece por volta dos 3 anos. 2 vezes ao dia já é o suficiente. Mas a primeira recomendação num bebê de 7 meses que já tem dentinho é passar em consulta com o odontopediatra. Neliane Varela, meu filho tem 3 anos, ele toda vez que ele sorri ou chora fica com soluço. Isso pode acontecer, a gente já respondeu. Meu filho tem 3 anos, não pode comer carne nem frango. Olha, ele pode comer peixe, pode comer outras fontes proteicas. É importante, conversa com o pediatra para ver se está suprindo necessariamente o suficientemente para crescer, para engordar, para desenvolver. É o ritmo do bebê. Aline Smith Franca, minha filha está com 1 ano e 5 meses, muito seletiva. Algo que possa fazer? Desmamar ajuda na alimentação? Desmamar não ajuda. Desmamar, você vai estar tirando do bebê uma fonte importante de anticorpos que não tem outro tipo de alimento, nutrientes importantes que podem fazer falta para o bebê. Precisa entender melhor o que está acontecendo para ela estar seletiva. Isso acontece com bebês, com crianças nessa fase, precisa estimular, tornar a alimentação, o horário da refeição, um horário bom, agradável, gostoso, sem forçar, para que a criança se sinta acolhida e aconchegada. Raquel Lírios, bebê acorda muito de madrugada, mama... Peraí, deixa eu fazer a conta do que ela escreveu aqui. 8.274.747 vezes. 1 ano e 9 meses, não durmo, estou exausta. É super importante conversar com o pediatra para que você tenha uma orientação a respeito do que fazer nessa situação. Existem algumas técnicas, algumas coisas que podem ser feitas. Nunca deixar o bebê chorando. Mas a questão está em entender por que é que ele está acordando tanto assim de madrugada. Lógico que cansa. Todos nós gostamos de dormir de madrugada. Por alguma razão, seu bebê está com essa dificuldade. O que é que será que está acontecendo? Qual será a dinâmica que faz com que o seu bebê acorde tanto assim de madrugada? Muniz Moraes, doutor, como obter sucesso no desmame após 6 meses? Estou tentando, porém meu bebê recusa a mamadeira. Que bom que ele recusa a mamadeira. Não vejo, queria uma razão importante para desmamar após 6 meses. Na prática é assim. Quem define quanto tempo o bebê vai ou não mamar é você. Você é que vai determinar isso e o bebê também. Às vezes o bebê desmama sem a nossa expectativa ser cumprida de prolongar.
Seria interessante entender. Ele recusa a mamadeira porque ele não é preparado para mamar mamadeira. Ele está mamando o peito, é uma técnica diferente, é um aconchego diferente. Não quer dizer que ele não possa mamar a mamadeira, você pode ter necessidade por alguma razão, enfim, mas não é nossa recomendação o uso da mamadeira. Fiquei boba de responder, primeira vez que entro na live e foi logo a sua aqui. Que bacana! Poxa vida, volta sempre. Ira Peixoto, doutor, meu filho de 2 anos e 8 meses come pouco, ganhou peso lento desde bebê, fase do ovo, misturo com aveia, se deixar é só ovo todo dia. Versão mirim da Graciane Barbosa. Tá, olha só. Não tem muita questão de... Misturar ovo com aveia é uma forma de dar... Isso de vez em quando não tem problema. Fazer disso o padrão da alimentação está mostrando nutrientes inadequados. Então, precisa conversar com o pediatra, eventualmente nutricionista, para ajustar melhor essa alimentação. Gente, quando estiver acabando aqui o tempo, eu apago para poder gravar, tá? É que não tem colocado aqui muito bem. Doutor, você pode explicar sobre o pânico da noite? Ah, peraí, deixa eu entrar aqui. Vamos ver quem é que está querendo. Esta aqui pediu. Vamos ver se eu consigo colocar a Ingrid aqui. Ingrid, estou aguardando você, tá? Minha bebê tem 9 meses, já está quase andando, mas ela dobra muito o pé e cai. Já consigo. Olá, Ingrid. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Diga. Vamos lá. E nossa, quem é? Estamos aqui com um bebê que tá mamando de... Eu falo que ele tá regredindo, porque a gente tá com mamadas aqui de 40 em 40 minutos. E ele já tá com Peraí, fala pra mim. Primeiro, qual é o nome do bebê? Miguel, bonitão. Oi, Miguel. Oh, tá chorando. Põe ele para mamar um pouquinho. Isso, então. A questão é entender o que é que está acontecendo com um ano que faz com que ele queira mamar desse jeito. De 40 em 40 minutos, se a gente fizer uma conta de dia, vamos colocar 12 horas, ele está mamando aproximadamente de 12 a 15 vezes. Tá demais. O que será que faz com que ele tenha tanta necessidade de mamar assim e que ele não se satisfaça com outra atividade? De repente, uma distração de brincar, você não tem ninguém que possa te ajudar, que esteja aí com você? Nesse momento... Tô sozinha em casa. Eu e ele, meu esposo, trabalham o dia inteiro. Mas mesmo agora, nesse período? Mesmo agora. A gente tem um comércio aqui na nossa cidade, está funcionando tudo normal. Ixi, isso é um risco, isso é um perigo. Aí não devia estar funcionando. É complicado, a gente entende a questão social, a questão econômica, mas isso é um risco grande, né? Então, que tenha o triplo de cuidado quando ele sai, quando ele volta, porque essa é uma preocupação importante. Tá? Então, o coronavírus não tá para brincadeira, né? Então, veja, a questão é que como tá só com você, é o contato humano que ele tem. Tenta brincar, distrair, ter outra atividade. Nessa idade já come. Se come bem, deixa ele comer. E tentar oferecer outras coisas. Tentar oferecer água, tentar oferecer de alguma outra forma, algum outro estímulo para ele. Aqui na hora da alimentação, ele almoça, né? Tem dias que ele deixa de comer a comida pra a hora que a gente acaba de comer, ele não quer mais. E quando ele não quer mais, ele joga o prato pra fora. Não adianta a gente tentar oferecer. Tá. Aí, a hora que ele não quer mais, eu passo tipo, uns 10 minutos, ele já vem, gruda na minha roupa e quero mamar, e quer mamar, e quer mamar. Isso, então, veja só. Nessa idade, quando for hora de mamar, pode mamar. Quando não, é importante você acolhê-lo com outro tipo de carinho de colo. Ele pode ficar um pouco incomodado, ele vai chorar, você reconhece a validade do choro, mas em algum momento você vai estabelecer que agora não é a hora de mamar. Se a necessidade é nutricional, sim. Se a necessidade é de colo, você pode oferecer o colo, sim, para ele. E lógico que o mais importante é, passando essa fase, conversar com o pediatra para fazer essa avaliação melhor com você. Tá bom? Não, eu já tô... Nossa, a gente tá aqui, já tem um mês que a gente tá dentro de casa, não sai pra esse é um problema. Esse é o problema. Né? E as teleconsultas também ajudam bastante nisso, tá bom? Mas muito obrigada, viu? Deus Imagina, obrigado você. Obrigado, muito obrigado. Tchau. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Até já.
Beleza. Meu filho tem 1 ano e 2 meses, mama no peito, acorda à noite para mamar, o que eu faço? Será que é fome? Pode ser fome, pode não. A gente estava conversando sobre isso agora. Às vezes é um hábito, é questão de observar se essa mamada da noite tem a mesma dinâmica da mamada do dia, tá? Raquel Lima tem 1 ano e 2 meses, como tirar a mamadeira da madrugada? Tentei com água, como o pediatra me orientou, porém chorou muito e acordava de 1 em 1 hora. Então, se você está dando mamadeira de madrugada, isso pode ser prejudicial para a dentição, para a questão de risco de cáries. Ao invés de você dar água, tenta diluir um pouquinho a mamadeira, pôr um pouquinho menos de leite cada vez, e vai tirando um pouquinho e ver se com isso ajuda, vai saciar o que precisa. Agora, a questão é entender por que acorda de 1 em 1 hora. Isso com certeza não deve ser fome, até porque come já nesse horário. Isso é um hábito, uma necessidade às vezes, e está no aconchego, tá? Cadê? Marcela Diamantes, bebê 6 meses, vacinas atrasadas por conta da pandemia, devo me preocupar? Já fui no posto e estavam vacinando apenas idosos nas residências. Então, até 16 de abril, a recomendação era não fazer as vacinas de rotina no posto. Volta a conversar no posto, a vacina atrasada sempre é um problema, com 6 meses tem que tomar vacina de gripe, e essa vacina é fundamental, provavelmente agora já estão liberando mais essa condição de vacina. Doutora, minha bebê de 5, 6 meses. Deixa eu ver se aqui tem mais gente. Ó, vamos entrar, vamos tentar você aqui. Vamos ver se você cabe para nós aqui. Amanda Fortunato. Vamos indo aqui. Olá, Amanda. Tudo bem? Tudo bem. Diga. Olha só, o meu bebê está com 1 semana, fazendo 1 semana amanhã. E quando o leite começou a descer no peito, pedrou. Então eu tive uma dificuldadezinha, porque o meu bico é plano, então bem complicado. O que a gente está fazendo? Eu estou tirando o leite e estou dando para ele num copinho. E tentando trazer novamente, aos poucos. Tá. E também estou dando fórmula porque não está dando conta, né? Mas eu queria saber, ainda vai ser possível eu conseguir colocar esse peito para o neném? Porque eu acredito que eu só vou na pediatra próxima semana. Tá, então vamos lá, importantíssimo. Se puder não dar fórmula, é sempre melhor. Se não tiver jeito, não tem jeito, mas é importante estimular cada vez mais o seio. Uma pergunta, uma colocação sua é muito importante. Você tem pelo bico plano, não faz a menor diferença bico direito, bico plano ou bico invertido, porque a pega é na areola. O que pode acontecer nesse momento é que a pega que você está fazendo não seja a adequada. E não sendo adequada, o que acontece é que o bebê não consegue pegar e estimular e sugar de forma adequada para que venha o leite. Se é possível? Sim, é possível. De repente você pode entrar em contato com alguma consultora, ou no banco de leite, ou a própria pediatra, porque precisaria ser avaliada a técnica da mamada. Muitas vezes isso é viável de ser feito até numa consulta online, numa avaliação, para poder, pelo menos, entender se a posição está adequada, se a pega está adequada. É importante que se estimule a mamada no peito, mas é importante também que o bebê mame. Então, a retirada do leite para dar no copinho não é o ideal é que estimulasse o peito. Então, toda a mamada tentar colocar no seio, tentar ver aí, por exemplo, algum vídeo, alguma condição onde isso possa ser te orientado de uma outra forma, mas ver a sua mamada é fundamental. E se você pudesse, de repente, antecipar a consulta com a pediatra, isso ajudaria. Mas voltando a estimular o peito, é perfeitamente viável, desde que não exista nenhum problema que precise de uma outra orientação, é perfeitamente viável voltar a amamentar normalmente. Tá bem, doutor. Tá? Muito E obrigada. relaxa, tá bom? Falou, Tá obrigado certo. você. Tchau, tchau. Tchau. Da onde que você é? Natal, Rio Grande do Oh, Norte. que delícia. Tá, daqui a pouco tô por aí. Isso aí, se tudo correr bem. Tchau, Tá gente. bem. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. A P21 Oliveira, doutor, minha bebê tem 5 quilos. Não é isso. Cadê? Tem alguém falando, estou amamentando minha filha de 7 meses, gostaria de tomar própolis e se o mesmo seca o leite.
Pode tomar, ele não tem nenhuma relação específica com o leite, não. Eu vou tentar mais uma aqui, mas parece que essa aqui não pode participar. Não sei o que está acontecendo. Que mais aqui? A Júlia quer mamar e ainda toma fórmula. Tem problema? Olha, eu não entendi. Se ela quer mamar, ela mama o peito e ainda toma fórmula por cima, é isso? A princípio, a questão seria tentar avaliar se só com o teu leite não é viável oferecer tudo que o teu bebê precisa. Se precisar complementar, precisa entender melhor idade, uma série outra de questões aí. A Adriana Heder, meu filho tem 9 meses e tem apenas os 2 dentinhos inferiores. Percebo que ele come melhor a comida de sal quando ela está de forma pastosa, mas come frutas macias, pedaços em pedaço e biscoito. Olha só. Tem criança que nasce com dente, tem criança que vai ter dente depois de 1 ano de idade. Tudo isso é normal. Em média, nasce um dente por mês do 6º ao 8º mês.